Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, se cuidando aí em casa. Bom dia, né? Na aula passada, a gente discutiu um pouco sobre o processo de transgenia, o processo de produção dos organismos transgênicos, né? Que são aqueles organismos que têm material genético, parte de material genético de outras espécies. Então você combina o material genético de uma espécie A com a espécie B, na busca de que a espécie B ela tem uma determinada característica de que você tem interesse numa determinada espécie. Então, por exemplo, eu quero criar um cachorro que mia em vez de latir. Então você vai lá no material genético do gato, identifica qual parte do DNA é responsável pela produção das cordas vocais, da estrutura vocal do gato, que faz com que ele mie. Você retira, ela pega a enzima de restrição, retira aquele material genético, vai lá, faz o processo de DNA recombinante, né, multiplica aquele material genético, pega lá um cachorro, pega o óvulo da cachorro, o espermatozoide do cachorro, faz a fecundação in vitro, introduz material genético que vai se misturar com esse do miado do gato, ele vai se misturar com o espermatozoide lá do cachorro, vai combinar o óvulo, o núcleo do espermatozoide, o núcleo do óvulo, esse espermatozoide já com esse DNA do gato para miar, mistura esse material genético, aí forma o embrião, introduz na cachorra que esteja no período fértil, vai produzir os cachorros vão latir e miar. Ele tem o DNA do latido do cachorro e o DNA do miado do gato. Então ele vai ter lá um cachorro que mia e late quando quer. E aí quando ele vai se reproduzindo, esse cachorro que late e mia vai passar essas características, né? Então a gente já viu que isso é possível, né? Esses transgênicos estão aí, já fizeram todo tipo de transgenia possível, né? A planta que brilha no escuro, o gato que brilha no escuro, plantas que são resistentes a herbicidas, pesticidas, plantas que liberam toxinas que matam o milho, né, que matam os insetos, mas que esse milho não é utilizado para alimentação dos seres humanos, mas pode ser utilizado para alimentação do gado. Então a gente já viu um pouco de tudo, né? Então o método de transgenia ele é um método que ele ele é aplicado bastante, principalmente nessa parte aí de plantas, né? Porque plantas é muito mais simples de fazer, né? Você pega, não precisa fazer aquilo, por exemplo, nos animais, você tem que colocar num óvulo, o nosso celular ovo, fecundar in vitro, introduzir numa mãe de aluguel, para essa mãe de aluguel depois ter os filhotes nas plantas, não, você basta pegar uma célula das plantas, faz lá o DNA recombinante, introduz nessa célula, joga, trata essa célula com os hormônios vegetais para fazer a multiplicação, ela vai se multiplicando essa célula meristemática, né, e vai produzindo uma planta nova bem rapidinho, em comparação aos animais. Né. Então, ela é muito produzida nos animais, principalmente nessas plantas de interesses comerciais, milho, soja girassol, e por aí vai, que você tenha plantas que facilitem o método de produção que é utilizado em larga escala, aqui no Brasil, por exemplo, principalmente da soja, no agronegócio, né? No milho também, girassol também tem um pouco disso. E em outros produtos também a gente acaba encontrando partes de produtos que foram utilizados por transgênicos. Né? Você vai perguntar, professor, e nos seres humanos? Tem feito esses experimentos? Não, né? Nos seres humanos é proibido esse tipo de manipulação genética nos seres humanos, seja de transgenia, seja de manipulação mesmo, né? De melhoramento de seres humanos, né? De fazer super seres humanos, por exemplo. Se conhece os mecanismos e os métodos para fazer isso, mas nos seres humanos é proibido fazer isso, né? Esses processos dentro do campo da eugenia, né? Do melhoramento e da transformação de pessoas em super pessoas e pessoas inferiores, né? A gente já viu na história onde é que esses pensamentos dão, né? Recentemente, acho que no final do ano passado, teve um cientista chinês que inclusive produziu, diz que produziu, né? Pessoas geneticamente modificadas. Ele inclusive foi preso por isso, né? Lá na China, porque isso no meio científico e nas leis internacionais, né? Isso é proibido fazer qualquer tipo de manipulação genética para melhoramento de indivíduos, por questões de ordem ética e morais, né, e filosóficas, depois a gente
quem nos dá o direito de escolher como serão pessoas que não nasceram ainda, né? Então, por exemplo, aquele indivíduo que vai nascer, que vai se desenvolver, e a gente quer que ele seja, eu quero que esse cara seja tipo, um jogador de futebol. Então você manipula geneticamente aquele embrião para ele ter um bom tônus muscular, potência nos músculos, né? Uma boa condição física, um metabolismo mais acelerado para ele ser um bom atleta. Mas se aquele sujeito depois ele sei lá, ele quer ser veterinário, não quer ser atleta. Então você manipulou geneticamente o indivíduo sem o consentimento dele, né? Ou seja, é uma questão moral e filosófica e ética, né? Você está manipulando geneticamente indivíduos conscientes que vão ter, um determinado momento, vão ter consciência sobre si, né? Sem autorização prévia deles. Ou seja, você está determinando como aquele indivíduo será sem o consentimento dele, certo? Deu para entender? É uma questão moral e ética, né? Na realidade da ciência. Então não é permitido fazer esse tipo de coisa. Não é por isso, né? Porque você está manipulando o indivíduo sem o consentimento dele, daquilo que será o indivíduo, né? E outra coisa é porque você vai produzir, né, esse processo de eugenia, né, você vai produzir indivíduos superiores, né? Então você pode criar um indivíduo que tenha um intelecto muito superior na maioria das pessoas, e aí o que vai acontecer? Pessoas que são ricas vão criar super filhos, pessoas que são pobres, né, vão se reproduzir normalmente, e aí você vai ter esses indivíduos frutos dessa pequeníssima porção da população mundial, 1% da população, criando indivíduos que são geneticamente superiores em todos os aspectos das outras pessoas. E se hoje em dia, pelas diferenças sociais, né, ainda tem um sujeito falando de meritocracia para cá e para lá, para dizer que todo mundo é igual, tipo, é o mérito de cada um, que as diferenças sociais não influenciam, não influenciam no futuro das pessoas, né? Então diz que o filho de uma pessoa muito rica, ele não tem vantagem sobre um filho de uma pessoa extremamente pobre, né? Então as pessoas vivem dizendo isso, né? Por aí, né? Que é tudo questão de meritocracia do esforço, né? Então uma pessoa que é filha de um super rico, né, tem as mesmas condições de uma pessoa extremamente pobre. Então a gente já sabe que esses papos de meritocracia é balela, né? Porque as diferenças sociais influenciam bastante nos indivíduos. Obviamente que existem exceções, né? Mas imagine que se já existem essas diferenças sociais, né, que são identificadas por vários cientistas sociais pelo mundo. E se você ainda incluir, além dessas diferenças sociais, você incluir diferenças genéticas em que indivíduos estão sendo produzidos com capacidades intelectuais, motoras, de funcionamento do corpo extremamente superiores de pessoas que não têm como fazer isso, imagine o grau de desigualdade que você vai fazendo. Então você vai criando super pessoas e que vão aos poucos. Aí imagina o que vai dar, né? Essas pessoas, algumas gerações depois, vão dizer que o resto é inferior, e aí, enfim, já vi isso na história, então vem se repetir na história esses papos aí, ultra-autoritários, fascistoides e racistas e por aí vai, né? Então, na espécie humana isso não é permitido, fazer esse tipo de manipulação genética, certo? Até hoje ainda bem, né? Na minha opinião. Sei na opinião de vocês. Esse é um tema a ser discutido. Será que vocês querem escolher que o meu filho seja de olho azul, 1,80 m, tenha um super físico e super inteligente? Aí é o que você quer sobre outra pessoa, né? E será que isso é justo? Será que isso é coerente? Não sei, não saberemos. Ou poderemos saber um dia, certo? Então a partir de todo esse processo, e por que eu falo porque é possível fazer isso nas pessoas? Porque já se desenvolveu no início do século, início dos anos 2000, se desenvolveu um processo, final do século passado, no ano 2000, vários cientistas do mundo, eles desenvolveram um projeto que eles chamam de Projeto Genoma Humano, que buscava uma colaboração internacional entre cientistas de vários lugares, de vários países, que tinha o objetivo de identificar todos os genes dos seres humanos, né?
Então, o que a gente chama de genoma é o conjunto de todo o material genético presente em cada organismo, em cada célula de cada organismo. Né? Então, pode ser o genoma de plantas, de bactérias e por aí vai. Então, o projeto Genoma Humano ele buscava sequenciar todos os genes do DNA dos seres humanos. Então, como a gente já viu, a gente tem metodologias bastante sofisticadas, né, que permitem cortar o DNA humano, né, a partir das enzimas de restrição em pedaços definidos, né, e separá-los de outros. E a gente sabe como induzir a multiplicação desses fragmentos isolados para poder ter infinidade de cópias daquele trecho específico. Né? Então a gente sabe unir pedaços de DNA de origens diferentes, produzindo o que a gente chama de moléculas quimeras. Né? A quimera é aquele animal mitológico que tem cabeça de leão, asa, cauda de escorpião, de sei lá o que. Que é aquele, dessas moléculas quimeras são moléculas que têm material genético misturado. Elas podem ser introduzidas em células vivas, modificando assim o funcionamento de um ser vivo e sendo transmitido. Né? Então existe essa perspectiva de que certas doenças hereditárias humanas elas possam no futuro ser curadas pela substituição desses genes defeituosos nas células onde eles se expressam. Né? Esse procedimento chama de genoterapia ou terapia gênica. Né? Então, nesse caso, não é fazer seres humanos melhorados, é você retirar um gene deletério que causaria uma doença e colocar um gene saudável, é só isso. Não é colocar genes que tornam aquelas pessoas com a super saúde, por exemplo. Né? Então, as pesquisas sobre o DNA, elas culminaram, né, no início do século XXI, com a conclusão do projeto Genoma Humano, né? Como eu falei com vocês, que foi essa perspectiva de se produzir, de se sequenciar o material genético humano. Então esse projeto, o projeto Genoma Humano, ele teve início no final de 1990, né? Com a publicação de um plano de pesquisas por cientistas que buscavam sequenciar todos os genes dos 24 cromossomos da espécie humana, né? Então todo o DNA humano, tanto os 22 autossômicos como os sexuais, né? Além de fazer esse sequenciamento, eles têm o objetivo também de identificar todos os genes dos seres humanos. Eles querem identificar todos os genes e saber onde é que está cada gene que vai determinar todas as características e todas as funções do corpo humano. Né? Então, inicialmente estava previsto o desenvolvimento de várias técnicas para análise de dados e de normas, né, para os problemas éticos, né, legais e sociais que certamente surgiriam, né, com o aumento do sequenciamento do conhecimento da área. Né? Então, eles tinham normas, tudo certinho para evitar, né, qualquer problema. Então ele previa-se também, por exemplo, sequenciamento de vários organismos, né, usados como modelo de investigação, como bactérias, da Escherichia coli, bactéria, né, de nematodas, da drosófila, que é a mosca, de camundongos, ou seja, eles eram, além do ser humano, eles faziam vários como método para aperfeiçoar o sequenciamento na espécie humana. Né. Então o projeto ele foi iniciado por duas agências governamentais norte-americanas, né? O Departamento de Energia e o Instituto de Saúde, com a participação de várias universidades e institutos de pesquisa de diversos países. Né? Então em maio de 98, né, 8 anos depois, né, uma companhia particular, né, que foi fundada para esse fim, né, a Celera Genomics, era um instituto particular, né, não era de nenhuma empresa, de nenhum instituto ligado ao governo, entrou na disputa, né, pela pesquisa sobre o sequenciamento do genoma humano e essa empresa ela disse que ia terminar isso 3 anos antes do que era previsto pelo como é que chama? Pelo que era previsto pelas agências públicas, que seriam 4 anos depois, né? Então a principal diferença entre esses dois projetos era o método utilizado para a determinação da sequência dos nucleotídeos do DNA, né? Então tem uma pequena diferença, né? Então a estratégia do consórcio público, né, era dividir cada cromossomo em grandes fragmentos a partir das enzimas de restrição, né, e determinar essas sequências nucleotídeos dos fragmentos. Né. A Celera ela adotou uma outra estratégia que a partir de todo o genoma em pequenos fragmentos, né, ou seja, ele pegava o genoma humano e partia em vários pedacinhos e sequenciava cada um deles
e depois ia ordenando eles, né, por meio de sobreposição de suas extremidades, e o que demandaria a utilização de supercomputadores, né, para poder processar isso tudo. Né. Agora, outra diferença, e a pior de todas, é que essa Acelera, né, que era essa empresa, esse instituto privado, ela não ia publicar os dados obtidos. Eles queriam patentear os dados, né, e comercializá-los. Ou seja, ele queria sequenciar o DNA humano, e porque eles queriam terminar isso antes dos institutos públicos. Porque os institutos públicos iam sequenciar e ia publicar esses dados. Né? Eles não queriam, eles queriam terminar mais rápido para quê? Para poder sequenciar e patentear, ou seja, para poder vender. Né? Então eles iam vender as informações sobre o genoma humano. Então eles queriam terminar antes, porque se eles terminassem antes, eles podiam patentear, e quem usasse essas informações teria que pagar para eles. Né? E nos institutos públicos não, você ia sequenciar e aquelas informações seriam públicas. Né? Então a galera queria ganhar dinheiro em cima disso. Né? Então, como tinha em vista a possibilidade de uma empresa particular tornar-se propriedade exclusiva de um patrimônio da humanidade, né? Ou seja, aquela empresa, aquela Acelera, ela ia ser dona das informações sobre o DNA de todas as pessoas do mundo, ou seja, do genoma humano, o consórcio público ele redobrou os esforços para concluir o projeto em menor tempo. Né? Então, em meados dos anos 2000, alguns pesquisadores, né, o Francis Collins, que era o líder do projeto Genoma Humano, e o Vender, que era o presidente da Acelera, dessa empresa particular, né, eles anunciaram na Casa Branca, né, a conclusão de um esboço geral de como seria o genoma humano. Né. Então, os trabalhos eles relatados, a conclusão do sequenciamento, foram publicados em revistas científicas nas principais, né, que era a Science e a Nature, em 2001. Então, ele se descobriu que o genoma humano é constituído por cerca de 3 bilhões de pares de nucleotídeos, né, que são aquelas pares de adenina, citosina, timina, guanina, A, T, T, C, G. E se você pegasse uma lista telefônica, né, esse sequenciamento, por exemplo, eles iam fazer umas 200 listas telefônicas. Você já viu a lista telefônica na vida de vocês? Acho que isso nem existe mais pra você, né? Mas quando eu era da idade, vocês tinham a lista telefônica, que era um livrão assim com os telefones, então fazia uns 20 livros desses, né? Apenas 3%, né, dos 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas, né, do ser humano corresponde a 97% são sequências não codificantes, né? Ou seja, que não produzem moléculas de RNA e que não produzem nenhum tipo de substância. Né? Então, o número total de genes da espécie humana é entre 30 e 40 mil genes, certo? É bem menor do que se imaginava. Se acreditava pelo número de nucleotídeos, teria muito mais genes. Lembre lá que genes são as partes do DNA que determinam alguma característica ou função, codificam alguma informação nas nossas células. E essa informação, né, ela coloca a gente em pé de igualdade, por exemplo, com os camundongos e pouco acima das moscas, né? Quando o número de genes deles é de 13 mil genes, né? Então não é muita diferença. Né? Então a quantidade de genes ela não faz tanta diferença na quantidade, mas sim como eles funcionam e suas relações entre si com o ambiente. Né? Ou seja, a relação do genótipo com o fenótipo é isso mais interessante do que a sua quantidade. Né? Então o sequenciamento do DNA humano revelou que muitos dos nossos genes são semelhantes ao de bactérias e de vírus. Né? Então, cerca de 40% dos nossos genes são semelhantes ao dos vermes nematóides, como da lombriga, por exemplo. 60% são semelhantes ao das moscas e 90% deles, nossos genes, são semelhantes aos genes de camundongos. Então, diferente o nosso gene, o nosso parente mais próximo, que é o chimpanzé, a gente difere do chimpanzé, nossos genes só diferem em 1%. Ou seja, se comparar os genes do chimpanzé e o nosso, só tem 1% de diferença entre o nosso material genético. Ou seja, mais ou menos um par de bases nitrogenadas a cada 100. Né? Então a diferença é bem pequenininha. Então os esforços para o sequenciamento do genoma humano têm levado, né, a grande desenvolvimento tecnológico que facilita o sequenciamento de genomas de outras espécies de interesse. Então, no Brasil, por exemplo, o primeiro genoma a ser totalmente elucidado foi um da bactéria, de uma bactéria que causa doença de laranja, né?
na laranja, na planta, né? E outros projetos têm sido desenvolvidos ao longo do tempo por por várias agências de financiamento, né? Pesquisas federais e estaduais. Né? Então, o genoma humano ele não foi patenteado. Para a gente concluir, tem um processozinho aqui de terapia gênica, que eu comentei, né? Ou de geniterapia, que seria justamente esse processo aqui, que é transgenia. Os métodos de transgenia e os métodos de clonagem molecular já nos possibilita fazer, né? De você pegar, você vai lá, tem um DNA, né, de uma pessoa, né? E uma determinada pessoa, por exemplo, ela tem alguma doença, por exemplo, um gene que vai causar que ela tenha mal de Alzheimer no futuro. Então você pode pegar, por exemplo, o gene de um doador, né, um trecho do gene de uma pessoa que não tenha que não tenha o gene que causa o mal de Alzheimer. Então você pega lá uma enzima de restrição, você corta o material genético daquela pessoa, daquele indivíduo, e você introduz, né, com a ligase, né, um gene de um doador, um gene saudável. E aí você faz isso, introduz isso na pessoa, faz esse mecanismo numa pessoa, né, e aquela pessoa ela não vai ter mais mal de Alzheimer, porque você pegou você substituiu esse gene, você editou o gene dessa pessoa e ela não vai ter mais aquele gene deletério que causaria o mal de Alzheimer. Né? Então esse método a gente chama da terapia gênica. Então, você pode fazer isso para fazer uma terapia gênica, pode fazer isso para produzir células, por exemplo, você identifica que aquele embrião faz o sequenciamento, né, a amniocintese, né, quem viu lá que tira o líquido amniótico e vê lá o material genético do indivíduo que está se formando, do embrião, por exemplo, ele tem um gene para mal de Parkinson, então você vai lá e consegue fazer esse reparo dessas células desse indivíduo e troca aquele trecho de material genético, ou para fazer transgenia no camundongo, por aí vai. E aí, como eu falei, tipo, esses métodos eles são possíveis de fazer, mas eles não são ainda permitidos porque existe uma grande preocupação no meio científico e no meio político, social, né, de se iniciar um processo de comercialização de genes humanos, né, ou seja, de produção em larga escala e comercialização de genes da espécie humana. E aí se abrem vários debates, né, éticos e morais, né. Há alguns cientistas que são contra, alguns cientistas e pessoas da sociedade em geral são contra esses processos por vários elementos que eu já mostrei para vocês, e outros falam que isso nada mais é do que um processo como qualquer terapia, né? Ou seja, a pessoa tem uma doença, vai lá e se trata para aquela doença, né? Então, esse processo de geniterapia, terapia gênica, nada mais seria do que como qualquer tratamento convencional que existe hoje em dia no mercado farmacêutico e na indústria da saúde de forma geral, né? Então aí é um debate longo, que se prolonga muito, se pode, se não pode, se deve, se não deve. E os mecanismos e as ferramentas a engenharia genética já tem para fazer isso, o conhecimento já tem, né? Então o mapeamento do projeto de genoma humano permitiu o mapeamento dos genes da espécie humana, já se consegue identificar vários. O genoma humano ele não conseguiu mapear todos os genes, ele mapeou boa parte, ele identificou os genes, mas por exemplo, nem todos os genes ainda, a sua totalidade está sendo... a totalidade dos seus mecanismos de funcionamento são 100% conhecidos. Né? Hoje em dia se discute também bastante fatores de herança que não são genéticos, né? Que chama da epigenética, né? Que é o processo de herança de determinadas características e fatores que não estão associados ao DNA e aos genes propriamente ditos. Né? Isso é uma coisa bastante nova, esses estudos sobre a epigenética, né? Que retira chama do genicentrismo, né? Ou seja, a única e exclusiva responsabilidade do DNA como fator de herança, não apenas não é exclusivo, né? Existem outros fatores que são herdados que não estão obrigatoriamente ligados ao material genético, né? Então tudo isso abre-se o leque para várias possibilidades diferentes para a gente poder compreender isso, né? Então a clonagem molecular, a associação da DNA recombinante, clonagem molecular, transgenia já permite esses processos aí de terapia gênica ou geniterapia, né? De reparo de trechos de DNA de pessoas que poderiam desenvolver condições ou patologias no futuro que estejam ligados aos genes, certo? E para fechar aqui, eu falei da clonagem molecular, mas eu não falei do processo de clonagem de indivíduos, né?
Aí eu trouxe um exemplozinho aqui da Dolly, que foi lá em 1997, se eu não me engano, foi o primeiro mamífero a ser clonado. O clone do indivíduo, a clonagem artificial do indivíduo por completo. Né? Na clonagem molecular a gente viu a clonagem de trechos do material genético, mas a gente não viu o processo de clonagem, por exemplo, de um indivíduo completo. Né? Então, o primeiro indivíduo a ser clonado foi a Dolly. Né? Então, você tinha a ovelha matriz, né, que seria a ovelha a ser clonada. Então, eles retiravam células mamárias, né, as células da mama dessa ovelha matriz. Então, eles faziam um processo para que a célula, a célula ficasse no estado de dormência, né, que a gente chama de quiescente. Ou seja, botava a célula em repouso, ela parava suas atividades para ser preparada para a clonagem. Então eles pegavam uma outra ovelha e retiravam os óvulos dessa outra ovelha, certo? Pegavam esse ovócito, né, esse óvulo isolado, retiravam o núcleo desse óvulo aqui embaixo, nessa azulzinha, que eles retiram o óvulo, eles retiram o núcleo desse óvulo, que tinha lá o material genético, metade dos cromossomos dessa ovelha doadora, né? Então eles retiram esse óvulo. Eles retiram o núcleo do óvulo, então o óvulo fica sem núcleo. O que eles fazem? Eles pegam essa célula mamária dessa ovelha matriz e combinam com esse óvulo sem núcleo. Né? Eles fazem essa fusão dessas células a partir do processo de descargas elétricas. Né? Então esse óvulo sem núcleo se combina com essa célula mamária. Então o que acontece? Você vai ter um óvulo que vai ter o DNA da célula mamária, apenas o DNA da célula mamária da ovelha matriz. Então, quando eles pegarem esse óvulo esse óvulo da ovelha doadora com o material genético da ovelha matriz, e aí eles vão estimular esse óvulo, ele começa a se multiplicar, né? E começa a formar um embrião. Aí eles pegam esse embrião e introduzem uma terceira ovelha, que seria a mãe de aluguel. Né? E aí o que acontece é que quando nasceu o filhotinho dessa ovelha, nasceu a ovelha Dolly, que era uma ovelha que era duplicada genética, ou seja, um clone artificial. Ela era um clone, ela só tinha um material genético, ela exclusivamente tinha o material genético da ovelha matriz. Ela não compartilhava nenhuma característica genética com a mãe de aluguel, nem com a ovelha que doou os ovos. Ela era completamente idêntica, ou seja, ela era geneticamente idêntica à ovelha matriz, certo? Então foi assim que nasceu o primeiro o primeiro clone de mamífero, né, que foi a ovelha Dolly. Agora a ovelha Dolly ela teve uma vida bem curta porque ela envelheceu rapidamente, né? Foi como se as células dela já tivessem a idade da ovelha matriz, né? Então, com poucos anos ela começou a apresentar várias doenças de ovelhas velhas, né? E ela morreu em um tempo. Então ela era jovem de idade e mais velha nas células, né? Depois de muitos anos, assim, se percebeu como evitar esse processo de envelhecimento precoce, né? E aí hoje em dia é produzido alguns clones de cavalo, de boi de interesse, né? Que tem um característica de interesse, também é possível fazer esse processo de clonagem. Mas como eu falei para vocês, de seres humanos não é permitido clonar seres humanos em nenhuma hipótese, né? Certo? Em nenhum lugar do mundo. Então tá aí o tão esperado, né? Chegamos ao fim de genética. Então a parte das próximas aulas a gente já vai entrar em evolução, concluindo genética. Demorou, foi um longo caminho, com partes do assunto complicado, partes do assunto mais simples, mas agora a gente conclui genética. Então nas próximas aulas a gente já vai entrar em evolução. Como eu falei para vocês, a evolução evolução e ecologia são assuntos mais curtos, se a gente comparar com genética, então a gente vai concluir eles mais rápido, certo? Então, terminou a genética, qualquer dúvida que vocês tiverem ainda sobre genética, é só entrar em contato comigo, gente. Por favor, entre em contato aí se vocês estiverem com dúvidas, se não estiverem entendendo nada. Se vocês não falarem, eu vou indo e vou supor que vocês estão entendendo tudo. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato comigo, pelo e-mail, pelo Instagram, pelo meu e-mail, pelo e-mail da plataforma, certo? E se forem dúvidas no exercício PDF, podem entrar em contato comigo. Se for dúvida sobre o simulado, fique à vontade para entrar em contato comigo. Quem está entrando em contato, quem já entra uma vez ou outra, vai ver que eu respondo praticamente no mesmo dia, certo? Então fiquem bem, se cuidem, e chegou ao fim
genética finalmente. Na próxima aula a gente começa a falar de evolução, que é assunto mais teórico, né? Tirando uma partezinha de evolução que trata de dinâmica de populações, né? E envolve um pouco de genética e evolução, mas não é difícil não. E ecologia também é um assunto mais teórico, certo? Então fiquem bem e a gente se vê na próxima aula. Se cuidem. Tchau.